graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, queremos que o amor, a graça, o poder de Deus esteja derramado na sua vida, querido irmão e irmã, aí da Igreja Batista Central em Hortolândia. Uma alegria enorme voltarmos nessa manhã para poder meditar na palavra de Deus diretamente ao seu coração, no nosso coração, essa palavra que é viva e é eficaz. Eu gostaria que nós começássemos nesta manhã ouvindo alguns cânticos para o nosso enlevo espiritual. Vamos ouvi-los então. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, tudo não existe, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és o só Deus, supremo Criador. Depois desses cânticos maravilhosos, nós vamos então meditar na palavra de Deus. Antes eu quero lembrar aos irmãos que nós continuamos gravando os vídeos ou fazendo as lives até que tenhamos condições de nos reunir novamente na igreja como o corpo vivo de Cristo, presentes uns com os outros naquela comunhão tão maravilhosa que nós sempre temos. Eu quero falar hoje, aqui baseado em 2 Pedro 3,9, sobre o que nós estamos vendo dos sinais do fim. Está se multiplicando muito os sinais do fim. E aqui em 1 Pedro 3,9, a palavra nos diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus queridos irmãos, cada sinal que vemos, cada coisa que acontece, está nos fazendo perceber que a volta de Jesus se aproxima. São sinais do fim. Não podemos omiti-los, a Bíblia é muito clara em nos mostrar isso.
O Senhor não retarda a sua promessa, diz a palavra que nós lemos em 2 Pedro capítulo 3 e o verso de número 9. Nós podemos perceber o que está acontecendo aí e podemos perceber através da indústria, através do comércio, através do meio empresarial, através de tudo isso que nós estamos vendo, nós percebemos que o sinal do fim está aí. Sinais e mais sinais. Veja, os irmãos, nós temos aí vivido esses 3 meses de pandemia, coisa terrível, mortes e mais mortes. No Brasil já ultrapassou 1 milhão de infectados, quase 1,5 milhão já. No Brasil nós já tivemos mais de 50 mil mortes, sem contar o que aconteceu no mundo todo. Imagine você, essa questão é terrível. Agora nós vemos aí a aproximação daquela praga de gafanhotos que vem devorando tudo. Nós vimos aí, há dias atrás, terremotos lá no México, numa escala de 7,5, uma coisa terrível, prédios balançando. E agora nós já ouvimos pela televisão, nesses últimos dias, daquela nuvem de poeira do deserto do Saara que adentrou os Estados Unidos, e a previsão é de que talvez chegue até o Brasil. Mas fora disso, nós temos visto entre as famílias oposição de uns para com os outros. É pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, casais se separando, casais se matando. É uma dificuldade tremenda. Então, pensando no meio empresarial, pensando no mundo da indústria, até mesmo diante desta pandemia, nós percebemos aí que há um interesse muito grande em venda, em lucro, em ganhar dinheiro, até mesmo através dos aparelhos usados na medicina. Enfim, nós vemos que é riqueza sem precedentes. As pessoas em busca de ganhar dinheiro. E Tiago, no capítulo 5, dos versos 1 a 3, ele diz: Eia, pois, agora vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Que adianta, diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ter milhões e milhões de dólares ou de reais no banco, ter dinheiro e ter felicidade ilusória, porque não é uma felicidade verdadeira, ter mansões, ter grandes empresas, quando a palavra de Deus nos diz: chorai, vós ricos, e planteai por vossas misérias. Depois de ter tanto dinheiro diante de uma pandemia, diante desses sinais do fim, a pessoa percebe que nada pode, que seu dinheiro para nada serve. Mas existe uma busca frenética, uma busca terrível por causa do dinheiro. E nessa manhã eu estou te dizendo: veja as indústrias, veja os ricos, veja os empresários. Quanto mais tem, mais querem. Há também, principalmente no nosso país, uma luta entre o capital e o trabalho. E Tiago continua nos dizendo no capítulo 5, verso 4: eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Enfim, os trabalhadores, aquilo que foi tirado deles, aqueles que trabalharam, que plantaram, que colheram e que foi diminuído por vocês ricos, por vocês que só pensam no capital, que desvaloriza o trabalho. Tiago diz: o clamor dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nada fica impune
Deus está vendo tudo. Então essa luta terrível entre o capital e o trabalho, Deus está vendo o trabalho. Inclusive na Bíblia, falando sobre o trabalho dos irmãos da fé, o trabalho de plantação de igrejas, o trabalho da pregação do Evangelho, o trabalho da expansão do reino, Paulo diz lá em Coríntios que o vosso trabalho não é vão no Senhor. De todas as formas, acredito eu. Agora veja bem, há uma ganância terrível e Deus condena também o ganancioso, o coração do ganancioso. Tiago também no capítulo 5, versos 5 e 6 diz: deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Deus está dizendo que o que você faz, o ganancioso, o coração do ganancioso, que se deleita em viver na terra sem pensar no futuro com Deus, e que mata por isso, e que condena por isso, Deus também condena o seu coração. Ele diz: condenastes e mataste os justos, ele não vos resistiu. Sabe, o coração do ganancioso também está na presença de Deus. E nesse mundo, nessa atualidade, nesse tempo que nós chamamos de tempo do fim, os sinais que nós estamos vendo, que as pessoas querem enganar os outros pela sua ganância, coração maldoso, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e sendo muitas vezes pisoteado por aqueles que têm. Diante disso, nós os cristãos, nós os que cremos em Deus, nós os que confiamos na promessa do Senhor, diz a Bíblia que nós devemos ser pacientes. O próprio Tiago, nesse capítulo 5, nos versos 7 e 8, nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, sejamos pacientes. Eu, como não poderia ser diferente, fico olhando para as gerações, as novas gerações, fico pensando nas crianças pequenas, nos meus netos, fico pensando: meu Deus, o que será deles? O que será dessa nova geração? Se o Senhor não voltar logo, o que vai acontecer com eles? Porque olha, está acabando a paciência, mesmo os cristãos, mesmo aqueles que dizem crer em Deus, não estão sendo mais pacientes, não estão perseverando, parece que não estão crendo que estamos próximos da vinda do Senhor. Mas Tiago diz: fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Sabe, meus queridos, nós vivemos em tempos perigosos. Temos que tomar muita atenção no que temos visto, no que temos ouvido, temos que estar muito atentos, porque existe uma desmoralização ilimitada. A coisa está terrível. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos perigosos. E ele nos adverte dizendo: sabe, porém, isso. Sabe, nesses dias está havendo lares desfeitos, criminalidade sem limite, inclusive a criminalidade juvenil. Segundo Timóteo 3:2, Paulo continua dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esta é a realidade. Este é o mundo que estamos vivendo. Isso é o que está existindo no coração das pessoas: imoralidade, violência, desobediência sem limite, homens amantes de si mesmos, caluniadores, soberbos, filhos desobedientes a pais e mães, ingratidão, profanação de tudo, pessoas que dizem não crer em Deus e que zombam e que abusam. Olha, Paulo diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Agora, no verso 13, ele diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, de mal para pior, enganando e sendo enganados. Quando pensam que estão sendo muito espertos, sempre tem alguém mais esperto. Quando pensam que estão enganando, sempre tem alguém que também os engana. Os prazeres que são terríveis, prazeres terríveis, está em contradição com a piedade, com o amor. As pessoas estão pensando mais no prazer do que na piedade. É terrível quando nós vemos aí crianças sendo estupradas. A gente fica pensando: como é que pode? Adultos, homens, pensando no prazer carnal e sem ter piedade, sem ter amor, usando de crueldade. Coisa terrível. E ainda aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 4, Paulo diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Deles ou destes, afasta-te. Então afasta-te dessas pessoas. Não sejam amigos desses que são amigos dos prazeres. Não se junte com esses que não têm piedade, que não têm amor, que só pensam em fazer o mal. Mas sabe, como dissemos no início, isto é sinal do fim. Quando virdes, disse Jesus, essas coisas acontecendo, sabei que está próximo o fim. E eu ainda quero falar aqui sobre a religiosidade. Uma religiosidade hoje misturada com anarquia. Religiosidade e anarquia misturadas. As pessoas estão levando o nome de Deus em vão. Isso é sinal do fim. Nós estamos vendo aí os mercenários da fé, os enganadores, os que estão se enriquecendo em nome de Deus. Devemos nos afastar dessas pessoas e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas veja aqui o que a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essas pessoas que estão pregando em nome de Deus, pregando em nome de Jesus, pregando um evangelho deturpado, pregando a enganação, curas que não existem, profecias mentirosas, é o tempo do fim. Mas aqui diz: porventura, quando vier o Senhor, achará fé na terra? A palavra diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos prodígios. E o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Coisa terrível, meus queridos irmãos, sinais do fim. Segundo Pedro 3,3, ele ainda diz: sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Existem pessoas, meus irmãos, que estão dizendo assim: continua a mesma coisa desde o começo do mundo, desde que o homem pecou. Deus não existe, as coisas estão do mesmo jeito. Pessoas que são escarnecedores, que andam segundo as suas próprias concupiscências, abusando da promessa da vinda. Jesus não vai voltar nada, para que crer nisso? Jesus não volta, mas ele vai voltar. Quando ele subiu aos céus, eu me lembro do texto de Atos, aquelas cerca de 500 pessoas o vendo subir, e aparece aqueles anjos dizendo ao povo: varões galileus, porque estáis olhando para os céus? Este Jesus, assim como o viste subir, ele há de descer, ele vai voltar. Então estejamos alertas, estejamos atentos para esses sinais do fim. Estamos próximos do fim. Eu creio nisso porque as coisas que estamos vivendo estão nos mostrando isso. Olha, está faltando uma fé verdadeira. Mas sabe, está sendo hoje como foi nos dias de Noé. Veja que Mateus 24, do verso 37 até o verso 39 nos diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. É num momento que ninguém espera, num abrir e fechar de olhos. Sabe, muita gente vai ser pega despreparada. Por quê? Porque não está atenta aos sinais do fim. Não está percebendo que esses sinais, que tudo que está acontecendo hoje, está nos mostrando que breve Jesus voltará. Eu quero concluir esta meditação nesta manhã dizendo que qual é a nossa fonte de confiança diante desses sinais do fim. Lucas 21 e o verso 28 diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Também o verso Lucas 12:35 diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A vossa luz esteja acesa. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Ou seja, esteja preparado. Saiba que o Senhor vai voltar. Esteja com a casa limpa. Esteja com a vida limpa. Esteja com as suas atitudes purificadas, atitudes perfeitas diante de Deus. Quando o Senhor voltar, você está pronto para abrir a porta e dizer: Senhor, eu estou aqui. O Salmo 46, o verso 1, é uma definição maravilhosa da nossa confiança em Deus, da nossa confiança diante desse tempo do fim. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
E o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, ou entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esta é a minha confiança. Deve ser também a sua confiança. E eu faço um apelo para você, um apelo veemente que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que vos convém ser santo, em santo trato e piedade. Isso é a nossa maneira de viver. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me assiste nesta manhã, que ouve esta palavra, esteja atento para este tempo do fim, sabendo que tudo que está acontecendo está nos mostrando que o fim está próximo. Eu quero encerrar orando por você, mas antes da oração, nós vamos ouvir mais uma inspiração musical. Hoje forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem afligir. Sei em quem confio, pois a rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho não então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo
E agora, depois dessa mensagem musical, eu quero orar por sua vida. Pai, é no nome de Jesus que eu oro neste momento, que eu clamo por todos que estão assistindo este vídeo, ouvindo esta mensagem, que a Tua palavra, que é viva e é eficaz, entre em cada coração. Pai, eu quero pedir por aqueles que estão enfermos, que o Senhor entre com a cura. Aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor entre com o seu conforto celestial. Ó Pai, aqueles que estão alegres, que o Senhor redobre a alegria. Aqueles que não estão doentes, ó Pai, que o Senhor os mantenham com saúde física e espiritual. E peço pela Tua igreja, onde estiver cada um dos Teus filhos nesse momento, que estejam guardados pelo Teu poder. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos e amigos, até às 19 horas, em mais um culto de adoração ao nosso Deus. Até lá, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui liberto pelo Teu amor, Senhor. Eu fui liberto pelo Teu amor. E sem o Teu amor, eu sei que nada sou. Sou um ramo sem flor, nem sei como existir